Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. A cada hora, pelo menos 5 motocicletas foram roubadas ou furtadas no estado de São Paulo no primeiro trimestre do ano. Muitas vezes, os criminosos ostentam as motos em bailes funk e nas redes sociais. Hoje, um suspeito de cometer pelo menos 11 crimes foi preso em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Na entrada do condomínio, a vítima, em cima de uma moto de luxo, é surpreendida pelo criminoso armado numa outra moto. A rua está movimentada. Outros 2 integrantes da quadrilha se aproximam. O homem desce da moto e os assaltantes fogem. O receptador pagou 15 mil e foi dividido em 3 o dinheiro. Um modelo novo desse tipo custa 10 vezes mais. De acordo com as investigações, os suspeitos cometeram pelo menos 11 roubos em um ano. Hoje, Danilo Chavinho e a namorada foram presos numa operação. Com a dupla foram encontrados capacetes, celulares, peças de moto, jaquetas e drogas. Danilo é o criminoso que aparece armado no vídeo. Os outros 2 já haviam sido presos no mês passado. Eles roubavam diariamente, mas as motos de altas cilindradas era mais no final de semana. Pegava a moto, leva para o baile funk, posta, todo mundo sentado em cima, dá volta, empina e posteriormente eles vendiam. Os números de roubos e furtos de motos no estado de São Paulo são alarmantes. Nos 3 primeiros meses de 2023, foram registrados, em média, 5 casos a cada hora. Um aumento de mais de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. E 43% das ocorrências aconteceram na capital paulista. Hoje foi enterrado o policial militar Roberto de Lima Fernandes, de 50 anos. Ele foi morto por criminosos que tentaram roubar a moto de luxo dele na zona leste de São Paulo. 6 anos antes, Roberto já tinha sido baleado numa outra tentativa de assalto. Ele iria se aposentar daqui a 3 meses. Veja agora outros destaques do dia. Petrobras reduz preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. Bolsonaro depõe na Polícia Federal e diz que não sabia de fraude no cartão de vacina. Em São Paulo, mortes de adolescentes por PMs caem com o uso de câmera na farda. Integrante da equipe do cantor Péricles é morto após ser agredido na Grande São Paulo. Na série especial, o esforço para salvar uma vida num hospital veterinário. Oferecimento: Bradesco, cursos e soluções para organizar sua vida financeira. O Jornal da Record começa com um dado alarmante. Quase 1.300.000 pessoas estão na fila do INSS para receber algum tipo de benefício. O tempo médio de espera chega a quase 2 meses, mas para quem está incapacitado de trabalhar, aguardar tanto tempo é angustiante. Seu Cosme, de 61 anos, passou a andar com dificuldade depois de ter um AVC há pouco mais de 3 anos. Para chegar a esta agência do INSS, contou com a ajuda do vizinho. Paralisou aqui, paralisou a perna, esse dedo do pé não se mexeu mais nunca. E até agora nada de aposento, nada. O pintor já está na 4ª perícia para tentar conseguir um benefício por incapacidade permanente. No meu caso faltou 2 anos, né? Aí, mas como eu tenho salubridade, eu acho que vai conseguir, né? Por motivos diferentes, 1.300.000 pessoas aguardam na fila para receber algum tipo de benefício. O próprio Ministério da Previdência Social reconhece o volume de pedidos. Hoje, no Brasil, são mais de 1 milhão de perícias agendadas. A maioria, perícias iniciais com pedido de benefício por incapacidade, ou seja, o antigo auxílio-doença. O INSS também esclarece que mais de 180.000 pedidos de benefício aguardam alguma ação do segurado, como entrega de documentos. Oficialmente,
O tempo de espera médio na fila é de 58 dias. Mas este especialista diz que, na prática, o prazo pode ser bem maior. Um dos problemas apontados é a falta de funcionários. Tenho clientes na área trabalhista que estão esperando perícia, inclusive, para terminar a ação. Tá? E tem 1 ano, 2 anos, ou sofreu um acidente, ele começou a receber, foi cortado o benefício, ou então nem iniciou o benefício e não conseguiu fazer a segunda perícia. Dá um desânimo, certo? Desânimo de trabalhar tanto, chega nessa situação e fica jogado para lá e para cá sem ter o benefício. O INSS disse em nota que a redução das filas envolve a realização de mutirões, contratação de novos servidores e melhorias na automação das respostas. Já o Ministério da Previdência Social afirmou que está trabalhando para garantir o aumento da quantidade de perícias médicas realizadas por mês. Uma idosa cadeirante de 82 anos morreu após ser arremessada de um ônibus no Rio de Janeiro. Familiares da cadeirante passaram a manhã no Instituto Médico Legal. Relembraram a vontade de viver de Bernadette Augusto dos Santos. Uma pessoa animada, gostava todo dia escutando forró dela lá dentro de casa. Todo mundo conhece ela gostava de forró. No último domingo, Dia das Mães, ela voltava de um evento nesse ônibus, junto com a filha. As duas foram arremessadas quando a porta do coletivo abriu em uma curva. Mãe e filha foram levadas ao hospital. A idosa morreu ontem. A filha se recupera em casa. Em março, outra mulher morreu ao cair de um ônibus na cidade. Juliane Campelo da Silva Laiana, de 31 anos, também foi arremessada para fora do veículo em uma curva. Parentes de Bernadette e testemunhas devem ser ouvidos nos próximos dias. O inquérito vai apurar a velocidade do ônibus no momento da curva e por que o cinto de segurança e outros equipamentos não evitaram as quedas. Já a empresa responsável pelo transporte público informou que lamenta o ocorrido e que vai aguardar o resultado da perícia técnica para esclarecer as causas do acidente. Ele não poderia sair do ônibus sem amarrar aquela cadeira certa. Olha, mesmo se tivesse algum problema, deixa eu fiscalizar, ver se está ok, ver se está bem amarrado, senão o ônibus não sai. O certo é esse. Uma mulher grávida de 2 meses foi socorrida pelo helicóptero da Polícia Militar depois de ser atropelada por um carro e cair de um viaduto de 10 metros de altura no centro de São Paulo. Ela teve fraturas numa das pernas e ferimentos na cabeça. A mulher segue hospitalizada. No Rio de Janeiro, a justiça decidiu que a madrasta acusada de envenenar os enteados vai a júri popular. Cíntia Mariano é suspeita pela morte de Fernanda Cabral, de 22 anos. Ela também teria tentado envenenar o enteado Bruno Cabral, de 16, com veneno de rato. Um homem foi preso em flagrante no aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, ao tentar embarcar com 11 quilos de cocaína. A droga estava escondida em 11 tijolos com as iniciais do jogador Cristiano Ronaldo. No Rio Grande do Sul, uma pessoa foi presa suspeita de participar de um esquema de fraude que movimentou 4 bilhões de reais com transações com ouro, metais e sucata. 2 anos de investigação levaram agentes da Receita Federal e Polícia Federal até empresas do ramo de sucatas em cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Elas são investigadas por terem movimentado cerca de 4 bilhões de reais ilegalmente. Elas abriam, funcionavam 2 meses, emitiam milhares de notas fiscais falsas e fechavam. Durante as investigações, foram identificados 3 núcleos criminosos, envolvendo mais de 80 pessoas e empresas que trabalham com diversos tipos de metais. Um homem que seria laranja no esquema foi preso em São Paulo. São pessoas que foram recebedoras de auxílio emergencial e que, além de participar com seu nome na sociedade, elas também tiveram, muitas delas, movimentações expressivas em contas bancárias. A Receita Federal descobriu que, além da emissão de notas frias, o grupo também movimentou mais de 1 bilhão de reais em documentos fiscais de ouro. Há suspeita de que as transações possam estar relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro e extração ilegal de minérios. A utilização de notas fiscais falsas ainda gerou um prejuízo milionário aos cofres públicos. Nós podemos estimar algo em torno de 400 milhões de reais de tributos que foram evadidos, né, da tributação
federal. As investigações continuam para tentar localizar outros envolvidos e beneficiários do esquema. A licitação que vai definir a nova administração de um hospital público na cidade de São Paulo foi suspensa por recomendação do Tribunal de Contas do município. O TCM apontou falhas graves no documento que precisou ser refeito. Mesmo assim, a nova publicação da Secretaria Municipal de Saúde foi apresentada com outros problemas. Quem vai administrar o Hospital Municipal Adib Jatene, que fica na Brasilândia? A escolha da organização social será feita depois de uma licitação. A menor oferta leva o contrato de 296 milhões de reais. Dinheiro público que sairá dos cofres da Secretaria Municipal da Saúde, que tenta desde o início deste ano contratar uma organização social para gerenciar o hospital. Mas a licitação publicada em março foi suspensa a pedido do Tribunal de Contas do município, que apontou irregularidades no edital. Uma delas é sobre a análise financeira das empresas interessadas. No edital publicado em março, foi exigido apenas um balanço do patrimônio da organização social. O Tribunal de Contas do município também apontou como falha exigir o reconhecimento de firma nos documentos entregues pelos participantes. Para o TCM, um pedido ilegal e que pode levar a restrições na disputa. Você coloca condições tão específicas, condições tão restritivas, que mesmo que haja algumas empresas, ou 10 ou 20 empresas que têm aquele serviço, que propõem aquele serviço, só uma consegue atender a todos os critérios que estão naquele edital e só ela consegue a licitação. 2 meses depois de ter a licitação suspensa, a pedido do Tribunal de Contas, a Secretaria Municipal da Saúde fez ajustes no edital que irá escolher a organização social que vai administrar o hospital na Brasilândia. Mas nessa nova publicação, a Secretaria acabou descumprindo uma das regras mais importantes de uma concorrência pública: o prazo entre o edital de convocação e a entrega das propostas. O documento com ajustes, publicado no dia 5 de maio, determinava a entrega dos envelopes para o dia 17 de maio. A lei de licitações exige pelo menos 15 dias para a apresentação das propostas. O documento trouxe ainda outras alterações importantes. A organização social interessada deverá apresentar os balanços financeiros dos 2 últimos anos. No edital, tem ainda um tópico contraditório. Nesse trecho, a Secretaria detalha que as organizações sociais precisam apresentar 3 índices para comprovar a capacidade financeira da instituição. No mesmo documento, a Secretaria da Saúde ditou uma nova regra. Com apenas 2 índices favoráveis, a empresa já é considerada apta a concorrer na licitação. O Tribunal de Contas do município informou que encaminhou o relatório que apontou as irregularidades para a Secretaria da Saúde e aguarda uma resposta da pasta. O rigor da fiscalização em editais, segundo essa especialista, evita fraudes e ainda pode garantir a qualidade do serviço prestado à população. É muito importante para prevenir, primeiro, que haja desperdício do dinheiro público e importante também para garantir um pouco da qualidade do serviço, para que a empresa que vai ser contratada, de fato, tenha condições para oferecer os serviços que estão sendo contratados. A Secretaria Municipal da Saúde já corrigiu o prazo de entrega das propostas. Nós ligamos para o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco, mas ele não atendeu. Em nota, a secretaria informou que os pontos indicados na impugnação do edital foram revisados e as adequações feitas em tempo. Na Itália, a polícia apreendeu 2.700 quilos de cocaína pura. A droga estava em 2 contêineres de banana que saíram do Equador. O carregamento tinha como destino a Armênia. Ninguém foi preso. Ainda na Itália, o Ministério da Cultura divulgou que 2 novas ossadas foram encontradas nas ruínas de Pompeia. A cidade foi devastada pela erupção do vulcão Vesúvio no ano 79. A descoberta mostra que muitas pessoas também foram vítimas dos tremores que derrubaram vários edifícios. A Justiça da Alemanha condenou 5 pessoas por um roubo milionário num museu em 2019, no leste do país.
Os criminosos são da mesma família e pegaram de 4 a 6 anos de prisão. Algumas joias do século XVII nunca foram encontradas. De volta ao Brasil, a Petrobras anunciou uma redução nos valores dos combustíveis e do gás de cozinha. A estatal também avisou que vai adotar uma nova política de preços. A redução vai atingir a gasolina, o óleo diesel e o gás de cozinha. Os novos preços começam a valer a partir de amanhã. Segundo a Petrobras, o preço da gasolina na refinaria vai sofrer uma redução de 40 centavos por litro. Já o diesel vai ter queda de 44 centavos por litro. No comunicado, a Petrobras destaca que o valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto é afetado ainda por outros valores, como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda. O gás de cozinha também fica mais em conta, menos R$ 8,97 por botijão de 13 quilos. Pela primeira vez desde outubro de 2021, nós teremos um botijão de gás com preço médio esperado no mercado a R$ 99,87, 13 centavos abaixo dos R$ 100. A Petrobras também pôs fim à política de preços que levava em conta a paridade internacional, ou seja, o valor do barril de petróleo no mercado exterior e a oscilação do dólar. O presidente da estatal disse que a nova estratégia vai permitir mais flexibilidade à empresa para praticar preços mais competitivos. Nós vamos usar as vantagens que a Petrobras tem a nosso favor e a favor do país, sem se afastar absolutamente da referência internacional dos preços. É bom enfatizar que quando eu digo referência, não é paridade de importação, é referência internacional. Eu não preciso praticar o preço do meu concorrente se eu tenho vantagens competitivas aqui dentro. Esse economista faz um alerta. Os benefícios vão ter prazo de validade curto e depois alguém terá de pagar a conta. Esse prejuízo mais adiante vai se traduzir na necessidade de recomposição nas contas nacionais e isso no final bate no bolso do consumidor. O pior de tudo, eu acho que isso é feito sem transparência. O governo hoje não está dizendo exatamente qual é a nova política de preços. Você vai ver agora no telão do Jornal da Record que o mercado já reagiu a essas medidas. As ações da Petrobras fecharam em alta de 2,49% depois do anúncio da nova política de preços. Mas o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores, terminou o dia em queda de 0,77%. Já o dólar comercial foi vendido a R$ 4,94. O relator do arcabouço fiscal apresentou hoje um novo projeto para controlar os gastos públicos. A Câmara dos Deputados deve votar a urgência do texto amanhã, para aí sim colocar a proposta em votação na próxima semana. O relator passou o dia em reuniões com as bancadas dos maiores partidos. O esforço é para explicar o texto e conseguir a aprovação da urgência do projeto nesta quarta-feira. Atacando a política fiscal, nós vamos atacar a política monetária com a queda dos juros, que é o que todos nós queremos. E eu não tenho dúvida alguma que o Congresso Nacional, a Câmara e posteriormente o Senado irá fazer a sua parte para que o governo tenha responsabilidade fiscal. Para agradar o governo, o aumento real do salário mínimo foi excluído. Isso quer dizer que mesmo quando não houver arrecadação suficiente, o presidente Lula poderá reajustar o salário mínimo acima da inflação. Por outro lado, o aumento do Bolsa Família terá que caber dentro do limite de gastos. Se as contas não fecharem, o governo só pode reajustar o benefício por meio de um projeto de lei. O texto prevê que os gestores serão obrigados a conter as despesas para cumprir a meta fiscal. No primeiro ano de descumprimento, o governo fica proibido de criar cargos, reajustar despesas obrigatórias e criar novas despesas. No segundo ano seguido de descumprimento, o governo não vai poder fazer concursos ou aumentar salários de servidores. No ano que vem, a meta é zerar o déficit público. Em 2025, as contas precisam ficar no azul em 0,5% do produto interno bruto e em 2026, 1% do PIB, com tolerância de 0,25% para mais ou para menos. No nosso entendimento, que é o entendimento de preocupação com as contas públicas, o relator melhorou o texto que foi apresentado
pelo Poder Executivo, pelo governo federal, aqui a Câmara dos Deputados. Os republicanos têm a posição clara de preocupação com o país, de apoio a medidas econômicas que tragam o crescimento do nosso país. O governo confia em uma votação expressiva para aprovar o arcabouço fiscal. Nós temos expectativa, e já tenho ouvido isso de líderes também de partidos que se declaram de oposição, a vontade de estar junto na votação, seja no requerimento de urgência, seja no mérito, para que a gente possa aprovar. Vamos trabalhar para aprovar com a maior votação possível. A madrugada desta terça-feira foi a mais fria do ano em São Paulo, no Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais, com direito à geada. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Como é que vai ficar o tempo nos próximos dias? Com friozinho e tempo seco na maior parte do Brasil, viu, Cris? Boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos. Mais cedo, o Vale do Caminhos da Neve em Santa Catarina amanheceu coberto por uma fina camada de gelo. É o 8º dia consecutivo de geada na região. Agora vemos poucas nuvens espalhadas apenas entre o norte e o nordeste. Nesta quarta, pode gear de novo nas serras do sul e do sudeste. Já entre os litorais de São Paulo e do Espírito Santo, mar agitado, com ondas de 3 metros. Nas áreas escuras do mapa, chove até o fim da semana. Em Florianópolis e em Belo Horizonte, máxima de 26 graus. Em Campo Grande faz 29. Em Teresina e em Porto Velho, até 34. Em São Paulo, bastante diferença entre as temperaturas. Logo cedo faz 11 graus, à tarde até 25. No Rio de Janeiro, neblina, chuva fraca e 28 graus. Em Palmas, chuva isolada com 33. Já em Salvador, dia abafado com 30 e chuva que pode causar transtornos. Vamos ao Tempo Delivery. O Edson Lide quer saber quando o tempo vai ficar firme em Vargem Grande, lá no Maranhão. Edson, sem previsão por enquanto, viu? Nos próximos dias, sol e chuva a qualquer hora. Tem chance de deslizamentos e alagamentos. Máximas entre 30 e 31 graus até sexta-feira. O Oreci quer saber como vai ficar a temperatura em Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Vamos para lá. Oreci, boa noite. O calorzinho volta no fim da semana e mesmo assim não dura muito não. Outra frente fria passa no domingo pelo Rio Grande do Sul. Nesta quarta, mínima de 15 e máxima de 20 graus. Peça Tempo Delivery pelas redes sociais também com a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Até amanhã, Lidy. Veja a seguir. Integrante da equipe do cantor Péricles morre depois de ser agredido em posto de combustíveis. Estudo aponta a redução de 76% no número de mortes de adolescentes em São Paulo após a instalação de câmeras nas fardas de policiais militares. Senado americano avalia riscos do uso de programas de inteligência artificial. Na série especial, como os veterinários lidam com as perdas e o apego aos pacientes. Aposentados e pensionistas terão mais facilidade para acessar informações sobre empréstimos consignados. Está conosco a Patrícia Lages. Oi, Patrícia. De que forma os aposentados e pensionistas vão conseguir obter essas informações? Pela plataforma do INSS? Tá certinho? É isso aí, Cris. Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você de casa. Vai ser possível acessar tanto pelo site como pelo aplicativo. O Conselho Nacional da Previdência Social aprovou a implantação de mais 2 serviços na plataforma Meu INSS. Agora, aposentados, pensionistas e demais beneficiários terão mais facilidade de acesso às taxas de juros dos empréstimos e também aos detalhes do cartão de crédito consignado. É muito importante que o segurado saiba qual é a taxa antes de contratar o consignado, porque o que pode parecer uma diferença bem pequena vai encarecer muito a operação. A gente vai ver 2 simulações aqui. Olha, a gente tem um empréstimo no valor de R$ 2.000 para ser pago em 24 parcelas com a taxa de juros de 1,5% ao ano. Nesse caso aqui, o total a ser pago só de juros vai ser de quase R$ 400. Agora, mantendo as mesmas condições do empréstimo, mas subindo a taxa para 2,5%, o total de juros a ser pago será de quase R$ 700.
É preciso ter muita atenção aos juros, né, Patrícia? Verdade. Que outros serviços os segurados podem acessar por meio da plataforma? São vários serviços, Cris, e a gente vai ver aqui alguns dos principais. Eles vão desde a solicitação dos benefícios, como aposentadoria, pensão, salário maternidade, até fazer prova de vida por biometria, acessar os extratos dos pagamentos e até mesmo contratar operações de crédito. Cris. Obrigada, Paty. O Congresso dos Estados Unidos discute a regulamentação de tecnologias de inteligência artificial como o ChatGPT. O governo convocou executivos e especialistas para questionar os perigos do uso indiscriminado dessas ferramentas. Uma das preocupações com a nova tecnologia é a desinformação. O senador Richard Blumenthal, que presidiu a sessão, afirmou que a inteligência artificial pode criar falsas declarações para enganar as pessoas. Segundo especialistas, o uso descontrolado da nova tecnologia tem potencial para prejudicar o mercado financeiro e até mesmo interferir nas eleições americanas do ano que vem, principalmente com a produção de notícias falsas. Samuel Altman, executivo da empresa que criou o ChatGPT, afirmou que os modelos de inteligência artificial estão cada vez mais poderosos e reconheceu que é preciso regulamentação para evitar riscos éticos e até de segurança nacional. Caso contrário, essa tecnologia vai dar muito errado. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta e pediu cautela ao usar ferramentas de modelo de linguagem geradas por inteligência artificial. A organização citou que a adoção de sistemas não testados pode causar erros e prejudicar a saúde dos pacientes. A mudança na Constituição que anistia partidos políticos pelo descumprimento de regras eleitorais avançou na Câmara dos Deputados. Quem tem as informações direto de Brasília é a nossa colega Nathalie Machado. Olá, Nathalie, boa noite. A gente já sabe que a Comissão de Constituição e Justiça deu sinal verde aí para a emenda constitucional. Quais são os próximos passos? Olá, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Bom, agora o texto dessa PEC ele vai ser analisado por uma comissão especial. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o parecer de admissibilidade da proposta por 45 votos a 10. Esse texto ele prevê um novo marco legal de punição aos partidos políticos que descumpriram regras eleitorais. Entre as mudanças, altera de 2018 para 2022 a anistia aos partidos que não cumpriram a cota mínima de repasse de recursos públicos a mulheres e negros e livra os partidos de qualquer punição por irregularidades nas prestações de contas antes da data de promulgação da PEC. O texto agora só vai para a votação no plenário depois que ele passar pela análise da comissão especial. Cris, Celso. Obrigada, Nathalie. Um entorpecente popular na década de 1970, o cogumelo alucinógeno é vendido livremente na internet. Policiais do Distrito Federal e de São Paulo fizeram apreensões recentes. A droga é nociva para a saúde e pode deixar sequelas. Veja o relato de um ex-dependente químico que consumiu muitas vezes cogumelos alucinógenos. Cansei de ver um grupo, alguém, rastejando no chão, falando, pelo amor de Deus, para aquilo passar. A droga foi muito popular na década de 1970. Ela é consumida por meio de um chá e provoca alucinações. A perturbação que essas substâncias geram pode botar essa pessoa em risco. Ela, por exemplo, desencadear um quadro psicótico, né, uma desconexão da realidade que pode muitas vezes durar mais do que o efeito da droga. Segundo a pesquisadora, laboratórios clandestinos inserem outras drogas em cogumelos para potencializar as alucinações e aumentar a dependência química. A razão pela qual as pessoas estão usando isso recreativamente em contextos de festa é porque possivelmente eles estão usando alguma outra substância, muitas vezes estimulantes que geram um humor positivo. Policiais do país inteiro têm observado o aumento no consumo de cogumelos alucinógenos. Um homem foi preso em bairro de alto padrão de Brasília. No apartamento dele, os investigadores encontraram um vasto material para a produção dos fungos.
O mesmo aconteceu em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. O laboratório funcionava dentro desta casa, que fica em um condomínio fechado. Foram quase 50 dias de investigação. Segundo a polícia, todos os cômodos da casa foram adaptados para a produção dos cogumelos. A venda era feita pela internet e a droga era enviada para todo o país. Um biólogo foi identificado como o responsável pela produção. Ele alugava a casa e foi preso em flagrante. Ele conseguiu estabelecer todas as fases de preparação, desde a fase inicial, vamos dizer, embrionária, até a fase final, que é propriamente a distribuição e comercialização da substância. Nesses vídeos feitos pela polícia durante a operação, é possível ver a estrutura montada. De acordo com a polícia, o laboratório operava desde janeiro de 2019. Para não chamar a atenção, a droga era enviada como se fosse uma encomenda comum. Vistos por alguns como inocentes, mas os cogumelos podem destruir a vida de uma pessoa. É um pouquinho assustador, não é muito engraçado, não. Para você entrar numa viagem ruim é 2 palitos, é rapidinho. A polícia já identificou o suspeito de ter agredido um integrante da equipe do cantor Péricles, na Grande São Paulo. A vítima morreu após ser atacada num posto de combustíveis. Eduardo Wagner de Oliveira Santos, 42 anos, foi enterrado hoje no cemitério municipal de Mauá, na Grande São Paulo. O iluminador trabalhava para o cantor Péricles e morreu domingo à noite depois de ser agredido em um posto de combustíveis. O frentista que presenciou o ataque disse em depoimento que Eduardo chegou ao posto dirigindo um carro e derrubou diversas caixas de cerveja empilhadas do lado de fora da loja de conveniência. Eduardo saiu do carro cambaleando. Logo depois, levou socos de um rapaz e caiu no chão. Um funcionário da loja ligou para a emergência. O agressor fugiu do local. A certidão de óbito aponta que Eduardo morreu vítima de traumatismo craniano. A polícia está com as imagens da câmera de segurança do posto. 3 funcionários foram ouvidos e o suspeito da agressão já foi identificado. Só a vida pode explicar. Pelas redes sociais, o cantor Péricles fez uma homenagem ao amigo. Siga em paz, meu parceiro. Sentiremos a sua falta. A sua genialidade, seu profissionalismo e o seu bom coração ficarão guardados em minha memória para sempre. Deus te receba de braços abertos, escreveu. Um levantamento mostrou que a instalação de câmeras nos uniformes dos policiais militares de São Paulo ajudou a reduzir as mortes em operações, principalmente entre adolescentes. A queda no total foi de quase 62%. Pela primeira vez, jovens de 15 a 19 anos deixaram de ser o grupo que mais morre em ações policiais no estado de São Paulo. Em 2019, foram 102 óbitos. No ano passado, 34, uma redução superior a 66%. Ao todo, a queda no número de vítimas foi de quase 62%. O levantamento atribui a redução ao uso das câmeras nas fardas. O número de mortes pela polícia em batalhões que tem câmera caiu mais de 70%. Em batalhões que não tem câmera, ele caiu 30%. É um sinal muito claro de que o uso das câmeras está associado a uma diminuição muito forte no número de mortes. De acordo com o estudo, o equipamento também ajudou a diminuir as mortes de policiais em serviço. O fato de você ter menos violência policial esteve associado a você ter menos outros tipos de violência e menos violência contra policiais. As câmeras fixadas nas fardas dos policiais militares começam a gravar sem interrupção a partir do momento em que eles saem do batalhão para trabalhar. A gravação passa a ter áudio e uma qualidade de imagem melhor quando o policial aciona o equipamento nas ocorrências. Hoje, 10 mil câmeras estão em operação em 63 batalhões de São Paulo. A recomendação do estudo é que a abrangência seja ampliada e que outros estados adotem a medida. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que também comprou mais de 3 mil armas de menor potencial ofensivo, capazes de imobilizar temporariamente os suspeitos. São mais de 180 vidas que não foram perdidas no estado e, feita direito, essa política pode ter um impacto muito grande em número de vidas salvas e número de vidas de adolescentes salvas.
As polícias civil e militar realizaram hoje uma operação no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, para prender traficantes de drogas, chefes de facções de outros estados e assaltantes de banco. Houve confronto entre policiais e criminosos. Um suspeito foi preso. O silêncio da madrugada foi interrompido pelo tiroteio. Moradores acompanhavam da janela de casa. Balas traçantes foram registradas. Quando o dia amanheceu, blindados circulavam pelas ruas. Nos acessos, os agentes paravam motoristas. Ao mesmo tempo, o tiroteio continuava. Os investigadores acreditam que chefes de facções de outros estados estejam escondidos no Complexo da Penha e recebam apoio da principal facção do Rio de Janeiro. Entre os procurados estão Sidmar Soares dos Santos e Manualdo Falcão Costa Júnior. Os dois aparecem no chamado Baralho do Crime, uma lista dos criminosos mais procurados pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Os policiais também procuravam pelos envolvidos em uma tentativa de assalto a uma agência bancária na semana passada, no Rio. Na operação desta terça-feira, a polícia apreendeu uma grande quantidade de maconha, cocaína e crack. Foram encontrados também um fuzil, uma pistola e um radiocomunicador. Um suspeito foi preso. Durante a tarde, novos confrontos foram registrados aqui no Complexo da Penha. Por medida de segurança, pelo menos 13 escolas suspenderam as atividades. Mais de 4.600 alunos foram prejudicados. Durante o tiroteio, o músico Fábio Gomes foi baleado no braço. Ele estava dentro de casa quando foi atingido e teve medo de pedir ajuda. Estou com medo de sair e eles acharem que eu sou bandido, né? E fazer qualquer coisa comigo, mas eu preciso de ajuda. O músico foi internado e o estado de saúde dele é estável. Veja a seguir: 7 em cada 10 pessoas com deficiência que pedem carros por aplicativo têm as corridas canceladas. Em depoimento à Polícia Federal, ex-presidente Jair Bolsonaro diz que não mandou fraudar cartões de vacinação. Na série especial, a rotina e as emoções dos profissionais que trabalham nas emergências veterinárias. De cada 10 pessoas com deficiência que chamam carros por aplicativo, 7 têm as corridas canceladas. Por lei, o transporte não pode ser negado, mas na prática, muitos motoristas se recusam a levar os passageiros. Desde que sofreu um acidente há 13 anos, a Ana depende da cadeira de rodas. Quando ela precisa chamar um carro por aplicativo, o desafio de se locomover fica ainda maior. É humilhante. Quando chega e eles veem que é algum cadeirante, às vezes eles pegam e vão embora e eles nem param para falar assim: você consegue entrar sozinha, você precisa de ajuda. Situações em que motoristas se recusam a transportar pessoas com deficiência têm sido frequentes nas cidades brasileiras. Um levantamento mostra que 7 em cada 10 passageiros já tiveram as corridas canceladas em aplicativos de transporte. A maioria das vezes, cadeirantes ou pessoas com deficiência visual acompanhados de cão-guia. Neste flagrante, o motorista diz que não pode levar o cachorro e vai embora. O passageiro nem teve tempo de explicar que o cão-guia viaja no chão do carro e não prejudica o transporte. O Darley perdeu a conta de quantas vezes já passou por isso. O motorista ele só me vê parado ali e ele já cancela. Ou ele passa direto e não me dá opção de, pelo menos, conversar com ele, explicar que é lei, explicar que o que ele está fazendo é um crime. Segundo o Procon, um motorista que recusa a corrida quando chega ao local comete infração ao Código do Consumidor. Ele tem o direito dele aceitar ou não uma corrida, ok. Quando ele olha para aquela situação e fala, essa eu não vou atender, ele abusa. As empresas de carros por aplicativo não oferecem serviço específico para pessoas com deficiência aqui no Brasil. Mas a Lei Federal de Inclusão determina que ninguém pode ser alvo de discriminação por causa da deficiência. A gente já tem diversas decisões judiciais e que tanto o motorista como a própria provedora do serviço, ou seja, o próprio aplicativo, têm sido condenados
pelo Poder Judiciário a pagar a indenização para as pessoas com deficiência quando o serviço é recusado. Em nota, o principal aplicativo de transporte que atua no país afirma que os motoristas devem cumprir a legislação sobre o transporte de pessoas com deficiência e que uma violação comprovada pode levar à exclusão do motorista. E o atendimento tem que ser igual para todos. A gente também tem o direito de ir e vir nos carros particulares. O presidente Lula assinou hoje 3 decretos com o objetivo de fortalecer a transparência dos órgãos públicos. Entre as alterações está uma mudança nas regras para a imposição de sigilo de 100 anos em documentos do governo. Os documentos foram assinados durante um evento organizado pela Controladoria Geral da União para celebrar os 11 anos da Lei de Acesso à Informação. Com os novos decretos, a intenção do governo é aperfeiçoar a lei, garantindo que qualquer pessoa física ou jurídica solicite e receba dados de órgãos ou entidades públicas em níveis federal, estadual e municipal. Entre as novidades anunciadas hoje estão a garantia da preservação da identidade do autor do pedido de informação, a criação de uma comissão para reavaliação de informações e de um conselho com participação da sociedade civil para acompanhar e fiscalizar a aplicação de recursos públicos. Com as mudanças, o governo garante que os pedidos serão respondidos com mais rapidez. Outra mudança está no controverso sigilo de 100 anos. Segundo a Controladoria Geral da União, esse tipo de sigilo vai precisar ser melhor fundamentado pelo órgão público para ser utilizado. Os dados pessoais relacionados à intimidade, honra e imagem dos documentos continuarão protegidos, mas outras informações de interesse coletivo poderão ser divulgadas. O próprio governo Lula impôs sigilo em pelo menos 3 ocasiões. Não divulgou quem compareceu à posse, não publicou as imagens dos ataques de 8 de janeiro e não liberou nomes das pessoas recebidas pelo presidente no Palácio da Alvorada. No caso das imagens e da posse, o sigilo caiu após críticas e vazamentos. Já sobre o Alvorada, o governo diz que vai suspender o sigilo, mas isso ainda não aconteceu. O Gabinete de Segurança Institucional alega questões de segurança e disse que está trabalhando em um sistema para separar o que é agenda oficial do que é agenda pessoal do presidente. Hoje, sem citar Bolsonaro, Lula criticou a falta de transparência do governo passado. Quase 35 anos após a promulgação da Constituição de 88, ainda nos deparamos com as sombras do passado, com pessoas que acham que o Estado pertence a uma elite dissociada da sociedade, com autoridades que acham que não devem prestar contas a ninguém. Mas a verdade é que sem transparência não há democracia. O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal sobre o suposto esquema de fraude em cartões de vacinação contra a Covid. Bolsonaro ficou na sede da Polícia Federal por quase 4 horas. Os agentes tentam descobrir se o ex-presidente tinha conhecimento do suposto esquema e se lhe deu ordem para que informações falsas fossem inseridas no sistema do Ministério da Saúde. O registro de vacinas contra a Covid-19 foi feito em 3 ocasiões no cartão de Bolsonaro, mas os imunizantes não foram aplicados e o ex-presidente jamais esteve nos locais apontados no sistema. Dados falsos também apareceram nos cartões da filha dele, Laura, e de auxiliares, entre eles Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que foi preso em 3 de maio, mesmo dia em que a PF cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente. Segundo fontes ligadas à investigação, Bolsonaro respondeu a 60 perguntas. Ele negou que tenha sido vacinado. O ex-presidente também disse aos agentes que não tinha conhecimento do suposto esquema e jamais pediu que informações fossem inseridas no sistema do Ministério da Saúde. Agora, a PF espera ouvir Mauro Cid na quinta-feira para confrontar outras informações do depoimento. O jornalismo da Record TV teve acesso ao depoimento. Bolsonaro admitiu conhecer Ailton Barros Gonçalves, preso desde 3 de maio por suspeita de envolvimento no esquema. O ex-presidente negou que tenha solicitado a inserção de dados falsos no Conect SUS. Negou conhecer o esquema. Declarou que o tenente-coronel Mauro Cid gerenciava a conta dele no Conect SUS. Disse que nunca emitiu certificado de vacinação e não sabia como fazer isso. A PF pediu à companhia aérea Gol
informações sobre a eventual apresentação do cartão de vacinação de Bolsonaro em 29 de março, quando ele embarcou em Orlando num voo de volta ao Brasil, depois de 3 meses nos Estados Unidos. Em outra frente, agentes identificaram numa quebra de sigilo de Mauro Cid que o ex-ajudante de ordens orientou que despesas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e de parentes dela fossem pagas em dinheiro e de forma fracionada. A Polícia Federal deve pedir nos próximos dias autorização ao Supremo Tribunal Federal para que Michele preste depoimentos sobre os pagamentos. Apesar da ex-primeira-dama não ter foro privilegiado, a autorização é necessária porque o STF é responsável pela investigação. A Polícia Federal também identificou áudios e mensagens de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro que evidenciam uma possível articulação para um golpe de Estado. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou a quebra de sigilo de todos os investigados no caso, para aprofundar as investigações. Em uma rede social, Fábio Weingarten, advogado de Bolsonaro, disse que o depoimento transcorreu de forma cortês e republicana e afirmou ainda que o ex-presidente negou a orientação de qualquer ato de insurreição ou subversão contra o Estado de Direito. Os profissionais que dão plantão em emergências de hospitais veterinários vivem com a adrenalina lá em cima. Alguns casos se tornam dramáticos e eles têm de lidar com as emoções. A nossa equipe flagrou um desses momentos num PS Animal da Grande São Paulo. É o que você vai ver agora na reportagem da nossa série especial. Correria na emergência. Os veterinários tentam entubar a cachorra. 7 profissionais se revezam no atendimento. Eles fazem massagem cardíaca. É um caso difícil. A cadela tem um tumor no coração e teve um mal súbito. Quando eu estava vindo para cá, ela começou a ficar com aquela falta de ar. Aí eu cheguei aqui, ó, só de subir a escada com ela parecia que estava dando o último suspiro nela. Melinda foi abandonada na porta da casa da dona Rosângela há 9 anos, com 5 filhotes. Não sei como alguém pôde abandonar uma cachorra como ela, que é companheira, amiga, e eu não queria ter que perder ela assim, né? Uma veterinária chama a dona Rosângela. Tá aí? E dá a notícia que ninguém quer receber. Infelizmente, não são apenas os tutores que sofrem. A veterinária Letícia ainda não digeriu as 2 perdas do último plantão. Tem plantão que é bem caótico. Ontem à noite, por exemplo, foi terrível. Eu estava com 2 animais críticos que me deram bastante trabalho. Infelizmente, eles vieram a óbito, os 2, ontem à noite. Ontem foi uma noite bem ruim. E como é que é isso, assim? Quando numa noite como essa... Aí tem dia que não dá. Tem dia que a gente não aguenta. Por quê? Porque a gente se apega. É a rotina de quem trabalha tentando salvar vidas. Essa emoção pode te atrapalhar também no trabalho? Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos, atrapalha. Em outros, até ajuda, porque a gente tenta fazer o máximo. A gente tenta dar o melhor. O equilíbrio vem de finais felizes, como o de Neneco, esse vira-lata com cara de pitbull. Quem vê o Neneco assim, ativo, brincalhão, querendo comer, que é por isso que ele está atrás de mim, né? Não imagina como é que ele chegou aqui no hospital. Ele foi resgatado no carnaval, cheio de sarna, estava abandonado em uma rua. As fotos daquele dia são impressionantes. Essa é a ficha de internação. E o relatório, traduzindo para termos leigos, diz que ele estava praticamente entrando em coma. As imagens mostram o estado do animal, prostrado, completamente sem pelos e cheio de feridas. Em menos de 3 meses, ele já está assim.
que é o mascote do Hospital Veterinário de Osasco, na Grande São Paulo. Letícia decidiu adotá-lo no 3º dia de internação. Eu me apaixonei, na verdade, desde o primeiro dia que eu vi aqui. Falei, não, esse cachorro vai ter que sobreviver. Ele é um nenenzinho, não tem por que ele sair daqui de outra forma. Senão, assim, né? Mas o estado dele... Tava crítico, assim, a gente... Gravíssimo. Gravíssimo, gravíssimo. Tinha um dia que eu ia pra casa e não sabia se eu ia encontrar ele vivo quando eu voltasse. O problema é que ela tem mais 5 cachorros em casa. Eles não aceitaram o novo integrante da família. Isso, muda. Por isso, o Neneco passa a maior parte do tempo no hospital com Letícia e vai junto com ela para todo lado. O detalhe é que eu vou aqui no banco de trás porque na frente é do Neneco. Ele vai sempre sentadinho no cantinho. Lugar cativo, cadeira cativa dele. Esse é o canto do Neneco. Tá certo. Todos os lugares tá eu e o Neneco. Ontem mesmo a gente estava no aniversário. Você levou ele para o aniversário? Levei ele para o aniversário. Estava se divertindo com as crianças. Ele dorme no seu quarto? Isso, dorme na minha cama junto comigo. Folgado, Ei, né? amor. Osasco tem 2 hospitais veterinários públicos. Desde 2019, as 2 unidades fizeram 630 mil atendimentos e quase 11 mil cirurgias. O custo mensal para a prefeitura é de aproximadamente R$ 650 mil. Em São Caetano do Sul, outra cidade da Grande São Paulo, no hospital universitário público, que deve ser inaugurado este mês, é fácil perceber que essa ligação entre veterinários e animais é uma coisa de pele. Não precisa nem dizer quais são os temas mais comuns das tatuagens por aqui. O professor lembra que, apesar de toda a emoção envolvida, é preciso foco e conhecimento. A gente tem que lembrar que a veterinária ela é medicina também, né? Tanto que a gente fala medicina veterinária, né? Então a gente aplica a medicina, só que para os nossos pacientes, que são os quadrúpedes, né? Às vezes ali tem um coelho, às vezes ali tem uma ave, enfim, mas não deixa de ser medicina. Lógico, todo mundo gosta, né? Mas no momento que um animal, por exemplo, ele chega numa emergência, eu não posso querer ficar dando afago para ele. Eu preciso o quê? Cuidar dele. Eu preciso tratar o que está acontecendo com ele, para que ele possa sobreviver. É algo que ninguém tem dúvida na profissão. Cabeça e coração trabalham juntos na veterinária. Você acha que um dia vai calejar? Acho que não. Acho que não. Acho que o coração nunca caleja assim, né? E outra, quando a gente faz o que a gente gosta, não tem como não sentir. Dá para ser veterinário sem ter um grande amor por animais? Não dá. Tem que amar. Por quê? Porque senão vai tratar como um objeto e não é um objeto. É uma vida que a gente está salvando. E uma última notícia: o Tribunal Superior Eleitoral acaba de cassar o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná. O ex-procurador da Lava Jato disputou as eleições quando ainda respondia a processos do Conselho Nacional do Ministério Público. Essa edição termina aqui. Fique agora com a série Reis e logo depois da novela Jesus, quem vai sair da zona de risco? Ao vivo, em A Grande Conquista. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite.